Boa noite a todos, queridos irmãos, que nos assistem ao vivo pelo canal do YouTube da Sociedade Espírita Recanto de Luz. E também um carinhoso seja bem-vindo àqueles que estarão assistindo em outra oportunidade. Pedimos para você que nesse momento se tranquilize, direcione seu pensamento, seu foco para a mensagem que iremos refletir nessa exposição. Temos a gratidão de ser instrumento do Evangelho de Jesus, sob o incansável auxílio dos benfeitores do lar espiritual vinculado ao nosso recanto. Nesse momento, todos estejam recebendo um bálsamo de luz, uma energização de limpeza do corpo e do espírito, deixando uma proteção contra qualquer sentimento ruim. Todos nós estamos no rumo do mundo de regeneração. Não temos outro caminho, a não ser sofrer a ação das leis divinas. Contudo, depende de cada um de nós a forma que iremos atravessar esse caminho. A abençoada ciência espírita está ao alcance de todos e tem a função de deslocar os obstáculos. Que o vosso espírito esteja envolto pela paz do nosso Mestre Jesus. Nesta noite, vamos tentar remover uma dessas barreiras, trabalhando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. No item 17, a piedade. A mensagem que consiste esse item foi ditada por um espírito que se denominou Miguel no ano de 1862. E foi a única dele inserida na codificação. Uma mensagem grandiosa, que ainda nos traz muitos ensinamentos. O que é piedade? Segundo a definição em dicionários, é uma demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, uma devoção. A piedade, então, no sentido popular, é um sentimento de compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa. Também podemos utilizar a palavra misericórdia para designar piedade por alguém. E o que é virtude? É uma qualidade do que se conforma com o considerável correto e desejável. Conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Virtude é uma palavra bastante utilizada para caracterizar a busca humana por uma vida mais equilibrada e alinhada com o que há de positivo. Ser virtuoso, então, é sinônimo de ser alguém com uma boa essência, um indivíduo que realiza ações motivadas por sua índole. É uma qualidade moral do indivíduo, ou seja, é a nossa essência como seres humanos. Elas, as virtudes, vêm com a gente através das boas condutas em outras vidas, mas também pode ser adquirida com repetição de atos, gerando costume, hábitos também nessa existência. Portanto, a piedade é uma virtude. A piedade é uma virtude que nos aproxima dos seres espirituais puros, nos conduz a Deus, nos aproxima da perfeição. A doutrina nos ensina que praticar a caridade é a principal maneira também de se aproximar da perfeição. E concluímos, então, que a piedade anda de mãos dadas com a caridade. Conforme a mensagem, a piedade é a irmã mais próxima da caridade. Como não nos comovermos, não impressionarmos com uma situação
que nos chama a atenção, que atrai o olhar em relação ao sofrimento dos nossos irmãos encarnados. Essa comoção pode ser absorvida dentro do nosso coração, entendendo que esse sentimento, seguido de uma doce empatia, proporciona ações de aceitar as dores ou sofrimentos, entendendo que é necessário passar por aquela dificuldade, sem tentar buscar a verdadeira causa. Experimentar a resignação, termo muito utilizado no Espiritismo para explicar por que sofremos, às vezes, sem saber o motivo. No momento que estamos diante de uma cena de sofrimento de alguém que amamos, ou até mesmo de um outro irmão desconhecido, é verdade que nós nos angustiamos. Tem um certo amargor, porque estamos de frente de um tipo de desgraça, muitas vezes causados por excessos que praticamos na vida terrena. Mas é importante focar nosso pensamento que o sofrer sempre enche a alma de alegria. Por antagônico que possa ser, a ciência espírita explica que passar por momentos de dificuldade, sentimentos ruins, de amargura, são necessários para o nosso desenvolvimento moral. Quando nossa alma entra em contato com uma desgraça alheia, sentimos um constrangimento natural. Sentimento esse que nos abala, nos perturba, fazendo com que se voltemos para nós mesmos e, em certas situações, até nos paralisa. Porém, temos que pensar que, ao ser verdadeiramente piedoso e caridoso, nos traz suaves benefícios ao espírito. Mas, como tudo na vida, temos dois lados. Já comentamos um dos pontos positivos da piedade, a irmã da caridade, que constitui esse retorno benéfico ao espírito, conduzir à perfeição, onde Deus quer que todos cheguem um dia, mais cedo ou mais tarde. Mas é importante tocar em um ponto, que chamamos de autopiedade, o coitadismo. A autopiedade é um estado de vitimização, que surge quando um indivíduo desenvolve uma grande dificuldade para lidar com situações adversas e começa a se colocar sempre no papel de coitado. Muitas pessoas têm vocação em se fazer de vítima. E não adianta dizer que tem piedade para com o outro antes de entender se possui ou não autopiedade. Segundo Joana de Ângeles, no livro psicografado por Divaldo Franco, o livro chama-se Autodescobrimento na Busca Interior, o desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, são fontes de constantes atrito com o organismo, resultando em doenças como câncer de mama, câncer de próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, disfunções cardíacas e infartos brutais. Nós adoramos ser infelizes. Segundo Divaldo, nós somos masoquistas. Pode haver nada pior ou melhor do que a palavra coitado. Quando vamos conversar com alguém e dissemos assim: olha, como você está bem? Mas a pessoa que gosta de se vitimizar diz: não ando muito bem, estou tão doente. Mesmo ela não tendo nada, gosta de dizer que está com algum tipo de doença para inspirar a compaixão. Mas Divaldo nos convida a não inspirar essa compaixão pelas pessoas, e sim inspirar amor. São coisas diferentes. Mas, como tem muitas pessoas que ainda gostam disso,
de a todo tempo dizer que está doente, que só tem azar na vida, sempre pessimista, tudo é difícil, qualquer coisa é um obstáculo enorme. E aí, na maioria das vezes, nós temos compaixão, pena, quando encontramos alguém assim. E dissemos, eu tenho uma pena daquela pessoa, coitado, ela é tão para baixo. Porém, pense uma coisa, se a pessoa é assim, é porque ela gosta de se mostrar dessa forma, de sempre reclamar da vida. Conforme a psicologia, muitas pessoas somente são percebidas e reconhecidas em sofrimento. Elas têm um discurso de causa de dor e de angústia. Isso se torna um ciclo vicioso de vitimismo. Isso gera uma carência enorme, chamando a atenção através desse sentimento de vítima. Nosso colega Rossandro Klinger exemplifica bem esse ciclo. Ele diz assim, se a pessoa está carente, se eu estou carente, eu quero de alguma forma chamar a atenção e me torno vítima. Crio uma situação de vítima, uma posição que eu me torno vítima. E as pessoas, naturalmente, ficam distantes de mim. Muitas pessoas não gostam de que os outros se sentam vítima próximo dela. Justamente porque está carente, e aí fica mais carente ainda, e aumentando esse estado de vítima. Enfim, isso vai aumentando, até gerar uma doença, uma comorbidade. Esses dois pontos colocados por Joana de Ângeles, através do Divaldo e do Rossandro, deixa bem claro que ter autopiedade nos leva a ter doenças, tanto no corpo como no espírito, que se torna um hábito, e as pessoas nem percebem o nível de vitimização que se encontra. Exemplo bem atual, e sem julgar ninguém, mas existem pessoas que, infelizmente, encaram o atual vírus com medo constante. Sabemos que é necessário nos proteger fisicamente para evitar o contato com o coronavírus. Mas, se temos o hábito de nos queixar de tudo, já que estamos sempre doentes, nós abrimos uma porta através do pensamento para a entrada de qualquer enfermidade. Portanto, além da proteção física, é necessário também uma proteção espiritual, mental, uma proteção psíquica. Continuando no texto do Evangelho, entendemos que a piedade é uma virtude, mas temos exemplos que ela é por excelência, ou seja, a prática em todos os momentos da vida. E de acordo com o Divaldo, como o Divaldo nos orienta, em não esperar compaixão, ensino praticar o amor pelos outros. A questão 625 do Livro dos Espíritos responde qual é o principal modelo que já passou pela Terra, que praticou esse amor por todos. É claro, sem dúvida, o nosso Divino Mestre Jesus. Porque a piedade bem sentida, ela é amor. Amar é devotamento. Esse devotamento é um esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento é a abnegação. É desistir de algum comportamento ou alguma coisa em favor dos que passam por algum tipo de dificuldade. É uma pessoa que se encontra numa situação de infelicidade. Podemos citar outros modelos, Madre Teresa, Chico Xavier, o próprio Divaldo Franco, e entre outros anônimos que encarnam para ter uma vida missionária. Consegue praticar o amor com coragem, com fé e muito trabalho. E ainda algo para muitos de nós que é muito difícil, mas para os missionários não é tão difícil assim, é deixar de lado a vida que dissemos como normal. Vida essa que é focar toda a energia em ter, em ganhar dinheiro e mais dinheiro. Cada vez tentar trabalhar menos para ganhar mais. É a vida dos sonhos.
a vida dos sonhos, mas com ações de puro egoísmo e orgulho. As duas chagas da humanidade, as quais atrasa toda uma evolução. Desenvolvimento esse que é natural, não podemos frear. Quando abrimos, por exemplo, um site de notícias, uma rede social, como vemos fatos que nos entristecem, discussões que não levam a nenhum benefício. Vivemos hoje em um mundo de competição, onde cada um quer ter mais que o outro. Nessa guerra, ninguém sai bem, todos saem perdendo. Nos diz o Espírito Miguel que o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando entre nós o egoísmo e o orgulho, aquele que predispõe vossa alma à humanidade, à beneficência e o amor ao próximo, é a piedade. A piedade vos comove até as entranhas à vista do sofrimento dos vossos irmãos, que vos estimula a lhes estender a mão para socorrê-los, e vos arranca lágrimas de simpatia. Mas alguns pensam, que ganhamos com isso? Ser piedosos com nossos irmãos. Que retorno temos? Porque hoje, muito somente, estende uma mão com interesse. Recebe somente recebendo alguma vantagem. E se não tiver nada em troca, não me interessa. Então, pedimos a Deus piedade desses irmãos, nossos irmãos, que pensam e agem assim. Se acham que fico de consciência tranquila, com a sensação de comodidade, sem se envolver para ajudar, sem se esforçar em direção do equilíbrio emocional para com todos, não é bem assim. Pois, segundo o Evangelho do nosso amigo Espírito Miguel, a tranquilidade comprada a custo de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Continuar sendo egoísta, portanto, é fincar os dois pés na lama. Pois, meus amigos, a vida continua. Como será a vida futura desses irmãos? Nós estamos estudando a doutrina consoladora, uma ciência e filosofia para todos, sem exceção. Podemos entender como viver uma relação com a natureza, a qual nós somos somente uma pequena fração. E quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aqui a concordância, a paz e o amor. Coragem e vontade, duas palavrinhas extremamente importantes, é que precisamos para dar um passo à frente e auxiliar nossa terra a regenerar. E como será a grande compensação quando estivermos focados a dar esperança a um irmão infeliz, que se comove por um olhar, uma palavra, um abraço. E aí, uma das dificuldades desse momento, poucos abraços estão sendo transmitidos. Nós temos que encontrar criatividade, ter criatividade. Contudo, esse retorno de gratidão, de reconhecimento doce, dirigido para nós, é de grande valor. E nunca, portanto, abafeis nos nossos corações essas emoções celestes. Nem procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos. Porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Nós devemos sim ficar preocupados, temerosos, quando nos conservarmos indiferentes, em situações que podemos ser úteis. Há necessidade de quebrar a parede do comodismo, do não querer passar trabalho. E todos nós estamos incluídos nesse barco, que ainda pode virar o leme para o lado do bem. Ou melhor, só tem o lado do bem. Quem não quer mudar o rumo, infelizmente terá que deixar o barco. E nesse momento gostaria de dividir com vocês uma mensagem
está no livro Obras Póstumas, publicado após o desencarne de Allan Kardec, no ano de 1890, que tem como título A Regeneração da Humanidade. É um texto ditado em 1866, que fala sobre a situação de transição planetária que já estamos vivendo. Diz assim: logo após a passagem de Jesus pela Terra, era costume se falar em aproximam-se os tempos. Agora, o termo que ouvimos é: os tempos são chegados. Não podemos entender ao pé da letra algumas frases bíblicas, as quais têm a interpretação que vamos passar, por exemplo, por um novo dilúvio ou cataclismos semelhantes aos que vemos em filmes. Não. Todas as escrituras trazem verdades, mas é necessário um estudo sério e aprofundado. Contudo, muitas pessoas ao longo do tempo foram interpretando literalmente as coisas, mas faltava uma chave para abrir a porta. E foi o avanço da ciência e as revelações do Espiritismo que escancarou a existência de um mundo invisível. E tudo estava obscuro, se torna claro e inteligível. Não terá um aviso dos céus, não terá um grande milagre. Não é um evento externo que marcará a mudança da terra de provas e expiações para a regeneração. Foi ao longo de muito tempo, com a vinda de espíritos de outros mundos compatíveis com a atmosfera da Terra, que aconteceu a transição do mundo primitivo para o mundo de hoje. E da mesma forma será agora. Nós estamos na hora 1 da madrugada, portanto, temos longo caminho ainda para percorrer até chegar ao amanhecer. E com certeza o sol brilhará novamente. O que acabará não é o mundo material. Porque, como dissemos, passa o tempo todo por transformações. O mundo que vai terminar é o velho mundo moral, dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo. Um dia será uma recompensa viver na Terra, e não uma punição. Para que isso possa acontecer, somente espíritos bons podem habitar nosso planeta. Não terá espaço nem para espíritos desencarnados que querem somente o mal. Esses já estão sendo enviados para outros globos que estão no estado primitivo, para lá sim realizarem uma outra transformação moral. Hoje, atualmente, nós estamos vivendo a mescla dessas duas gerações. Vemos a todo momento pessoas praticando atos que consideramos inadmissíveis. Uma revolta contra Deus, pela negação de qualquer poder acima da humanidade. Também pelos sentimentos antifraternos de orgulho, do ódio, do ciúme, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas tendo atitudes de fraternidade. E já é o resultado de espíritos mais evoluídos, predispostos a assimilar todas as ideias progressistas, reencarnando com missões de mudar o nível moral da população. Pois desde o século XVIII, já vieram honoráveis seres no meio da ciência para que o nível intelectual chegasse onde está hoje. A Terra não terá uma emigração total dos espíritos. Terá aqueles que entenderão a necessidade de evoluir, fazer bem, e esses mudarão o pensamento ao se deparar com exemplos deixados pelos outros. Por isso que é muito importante, quem já se espiritualizou, auxiliar aqueles que ainda estão imersos no materialismo. Nosso Deus é piedoso, com todos da sua criação. Portanto, todos têm a mesma chance de passar pela fenda da bondade. E para que possamos contribuir, devemos fazer preces de gratidão para com os outros e também para nós mesmos. O segredo para que possamos passar por essa transição e sermos recompensados em continuar na Terra é simplesmente olhar para dentro de nós e buscar melhorar nosso comportamento a cada dia, focando sempre em um objetivo fraterno.
O Espiritismo é a estrada que conduz à renovação, que destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação, a incredulidade e o fanatismo, porque nos dá uma fé sólida e esclarecida. A doutrina espírita está inata em estado de intuição dentro do coração de todos nós. O texto conclui convocando nós espíritas. O futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assusteis com os obstáculos, visto não haver nenhum que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que nós mesmos solicitamos. Portanto, é preciso que mostremos dignos de coragem, pela nossa perseverança, pelo nosso devotamento. Nós, os voluntários do Recanto de Luz, e com o apoio da nossa equipe espiritual, nós estamos já há um bom tempo acolhendo famílias carentes, que chegam até nós em busca de um auxílio material, na maioria das vezes, mas também de um auxílio espiritual. Então, aproveitamos esse momento, que no próximo dia 4 de junho, em uma sexta-feira, das 16 às 17 horas, os voluntários do Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita estarão aqui no Recanto de Luz. E você pode trazer algum alimento ou um vestuário para que possamos repassar essas famílias que estão tão necessitadas nesse momento de hoje. E também, para auxiliar espiritualmente, além dessas exposições doutrinárias aos sábados, também temos as preces e irradiações às quartas-feiras, às 16 horas, também pelo nosso canal do YouTube. E também, reforçando esse apoio espiritual, praticando o Evangelho no lar, todos os dias às 20 horas, para que seja criada uma luz de proteção a todos nesse momento de dificuldade que estamos vivendo. Emmanuel nos diz que a maior caridade a ser praticada é a divulgação do Espiritismo. Agradeço muito a atenção de todos e é com muita alegria e satisfação que desejo muito